Olá, meus amigos, e o vídeo de hoje será dedicado ao espectador Marcelo Boaventura. Eu também vou abordar aqui algumas perguntas dos nossos colegas, nossos seguidores, do Christian Valério, do Léo D, da Vilma, Dona Quinte, Emílio, Lúcia, Arthur e Ronaldo. E se você quiser ter um vídeo especial para você como o de hoje, participe, deixe o seu like, inscreva-se e deixe suas ideias. Bora pro vídeo? Olá, turminha, tudo bem? Como é que vocês estão? Bora lá! Antes de começar o vídeo de hoje, eu gostaria de fazer a minha apresentação e ao final vocês vão entender o porquê, né? Até porque eu nunca fiz uma apresentação geral do meu currículo, do meu portfólio, tá? Então eu me chamo Jimmy Anderson Mendrone, eu ingressei na Universidade de São Paulo em 1997 e me formei ali em 2001. Ressalte-se que em 98 eu já abri o meu escritório com 2 sócios e um pouco antes de sair desse escritório, a gente tinha ali 16 associados, fora o pessoal do setor administrativo. Em 2002, eu concorri a uma das vagas de pós-graduação em Direito Processual Civil na PUC. Naquela época eram 368 vagas por candidato e tinham só 32 vagas, né? No módulo, então, era um dos mais concorridos porque era da professora Maria Helena Diniz. Em 2004 eu finalizei essa pós-graduação com a apresentação e a sustentação da minha monografia sobre a tutela antecipada, que era algo que estava bastante em evidência. Paralelamente a isso, eu fui professor nas faculdades Unicid, a Unip, em 2 campi, e também pela Universo no Rio de Janeiro. Eu fui conciliador de justiça em São Paulo, pelo Fórum do Tatuapé, por 3 anos, e também fui juiz de fato pelo primeiro Tribunal do Júri da capital de São Paulo. Para se ter um pouquinho de noção do meu conteúdo, né, de quem ajudou a essa empreitada, né, eu tive como professores a própria Marilena Diniz, o Dalmo de Abreu Dalari, o Ives Gandra, o Youssef Said, Márcio Thomas Bastos, Mohamed Amaro, o desembargador José Maria Simões Vergueiro, o processualista William Santos Ferreira e tantos outros professores de igual peso, de igual renome, né? Muito bons, graças a Deus. Fiz alguns poucos cursos pós-formação. Direito imobiliário, direitos do consumidor, ações indenizatórias, tribunal arbitral, direito internacional público, registros públicos e também compliance. Nesse aspecto, né, nessa dicotomia, eu sou inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil desde o início de 2002. Eu fui membro da Ordem ali de São Paulo em 2 comissões, na época de jovem advogado, e também do Direitos e Prerrogativas. Eu fui professor palestrante pela subseção Penha de França, também da Ordem, durante algum tempo. E advoguei no Brasil, em mais de 15 estados brasileiros, defendendo aí os interesses dos meus clientes, né? Nosso escritório era um pouquinho grande, vamos dizer assim, para a época inclusive, né? E também advogo em Portugal e na Itália. Ou seja, eu sou inscrito pela Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo, sou inscrito pela Ordem dos Advogados de Portugal, seção Lisboa, e pela Ordem dos Advogados da Itália, a seção de Milão. E mesmo com tudo isso, eu vivo aprendendo coisas novas todos os dias. Até porque o direito se refaz a cada dia, né? O direito ele não é estático. Mas ultrapassada essa questão, e até com base nisso, hoje eu sou diretor da FM Entidade Nanza e tenho comigo que esses elementos que eu trago, que eu carrego, e além do meu caráter, eles foram preponderantes para a FM me escolher como RID do departamento jurídico deles, né? E aí, diante da repercussão do último vídeo, e para quem não viu, bora dar uma assistida, deve estar aqui desse lado ou desse, a produção vai colocar o card aí, dá uma assistida que é bem bacana, tá? Eu abordei ali a matéria sobre perda da cidadania brasileira em razão da naturalização em outro país. E esse vídeo teve um número de visualizações enorme. Nós chegamos só através do YouTube a em torno de 500 visualizações, fora Facebook, fora Instagram, né? Então a gente teve realmente uma visualização bem grande, foi um vídeo bem comentado. E inclusive na live que nós fizemos na semana posterior ao vídeo, né? Teve
um número legal de participantes, e ali então muitas pessoas começaram a perguntar sobre esse tópico que eu abordei. Sempre digo que fico feliz quando as pessoas interagem com a gente, né? Fazendo perguntas, propondo pauta, levantando discussões e até divergindo, né? De alguma posição, de alguma ideia nossa, quando não se trata de matéria escrita, quando não é o direito objetivo. Mas me causa estranheza que algumas pessoas também ali fizeram algumas manifestações meio que grosseiras, um pouco mal educadas, né, chegando até a ser um pouco ofensivas. Até normal, né, para algumas pessoas, mas eu acho desnecessário. Porque o propósito dos vídeos é informar, é criar um fórum de discussões sadias, inteligentes, nunca desinformar ou criar pânico, mesmo naquelas matérias mais delicadas, né? E nesse contexto, sempre que abordamos uma matéria, a gente ressalta que se aquela matéria se trata de lei ou se é de costume local, né? Porque na verdade o direito ele não é formado só de regras escritas, né? Nós temos normas consuetudinárias, nós temos costumes no meio do regramento. E é óbvio, portanto, quando se trata de leis escritas, né, por mais que o espectador ele não goste daquela determinada lei, eu acho que não cabe a ele ali levantar falso ou até algumas ofensas ou ser grosseiros, não é verdade? Eu acho que isso não é apropriado. E é óbvio também que eu gostaria que vocês se lembrassem de que as pessoas que fazem trabalhos técnicos, né, as pessoas escorreitas, que fazem os vídeos, a gente faz com carinho, sabe? A gente perde tempo pesquisando, a gente analisa o que a gente está falando, para que não deixe as pessoas preocupadas além do necessário, né? E a gente apresenta soluções, ou advertindo em alguns casos, sobre o risco de eventual legislação. E no vídeo em questão, esse que eu comentei, que portanto hoje seria a parte 2 do vídeo, a Constituição Federal ela é muito clara, ela é muito objetiva, né, naquela matéria. E afora isso, o próprio STF, como eu disse ali, já se decidiu em razão daquela matéria. Ou seja, o STF ele fez o controle constitucional da matéria. Para quem não sabe, o STF ele não recebe diversas vezes as mesmas matérias. Não, ele recebe uma matéria e cria um precedente, ele faz o controle constitucional. O STF só vai conhecer de processos relacionados a matérias constitucionais e ele faz o controle, se aquela lei ou aquela decisão de um determinado juiz tem respaldo ou não dentro da ordem constitucional brasileira, ok? Essa decisão do STF foi tão séria que apareceu aí, né, foi proposta uma emenda à Constituição em 2018. Então veja, é tão sério essa matéria, tá, que o próprio Senado propôs uma emenda constitucional. Ou seja, aquelas pessoas que fizeram os comentários negativos, inclusive dizendo que o nosso vídeo chegou até a ser, é fake, né? É falso o que eles estão dizendo. Essas pessoas não tiveram ali a sensibilidade de pesquisar um pouquinho antes, né? De falar que era mentira o que a gente estava dizendo. Até porque não ganharíamos nada em trazer uma mentira, né, para o nosso público. Porém, né, um número muito maior de pessoas interagiram de forma participativa, educada, sensata, até se manifestaram contrariamente ao tema, né, ao que diz a lei, e isso é bacana, é essa troca de conhecimentos, né? E todas as perguntas ou discussões não ofensivas, elas foram respondidas naquele canal ou nos nossos canais de interação. Ou seja, esse é o objetivo. A gente expõe uma matéria, traz a lei ou traz a norma, tá certo? As pessoas perguntam, a gente responde, diverge-se, alguém dá uma dica, consulta tal coisa, como é o caso desse vídeo de hoje. É sempre discussão, uma discussão salutar, né? Dividindo conhecimento e gratuitamente. Ninguém está recebendo nada pelos vídeos aqui, né? A gente não está vendendo um produto, a gente está tentando contribuir com conhecimento. E aí, nesse contexto, nós tivemos um participante, o Marcelo Boaventura, nosso seguidor. Ele propôs ali que nós falássemos, né, dessa PEC 06 de 2018, a proposta de emenda constitucional 06 de 2018. E essa PEC ela teve início no caso da Cláudia Oereg, alguma coisa assim o nome dela. Eu até citei no vídeo, tá? Ela, salvo engano, ela cometeu um crime contra o marido, porém ela tinha naturalidade americana, veio para o Brasil para ter guarida brasileira,
tá certo? Não há um tratado de extradição, ou não havia até aquele momento tratado de extradição entre Brasil e Estados Unidos, e ela então aqui se sentiu segura. Contudo, tá certo? Quando chegou à porta do STF para fazer o controle constitucional daquele caso, o STF decidiu que, olha, quem optou voluntariamente em ter uma outra nacionalidade através de uma naturalização perde a brasileira. E foi o caso dela, tá certo? O STF julgou que ela não era mais brasileira e com isso ela teve de responder juntamente aos Estados Unidos, tá? Ela não teve então essa guarida que ela pensava em ter aqui no Brasil. E como essas pessoas aí ficaram assustadas, né, com esse caso, né, não propriamente dito no vídeo, mas teve uma repercussão na mídia à época, né? Muitas pessoas se preocuparam e aí lá em 6 de março de 2018, o senador Anastasia, um paio de outros senadores, né? Acho que 2 dezenas de senadores de vários partidos, né? Para vocês verem como é tão sério, não tinha um partido só envolvido com intenção, não. Vários partidos ali apresentaram essa referida proposta. E ela tramitou, tá, pelo CCJ, ela passou pelas 5 reuniões do Senado, inclusive até houve uma manifestação do Círculo Trentino, né, apoiando essa proposta de emenda constitucional. No meio desse trâmite, tá, houve uma apresentação de algumas modificações, né, dessa proposta, ela voltou para a Câmara de Constituição e Justiça e obteve também o parecer favorável do CCJ. De lá para cá, né, depois dessa fase, ou seja, há um ano, o plenário vem empurrando essa PEC com a barriga. Então eles sempre transferem para a sessão seguinte, sessão seguinte, sessão seguinte, a gente está um ano esperando isso. Jimmy, você acha que vai passar essa emenda constitucional? Sim, porque ela beneficia muita gente. Não só o brasileiro, o povo brasileiro, mas ela beneficia diretamente todos os políticos. Imaginem quantos políticos ali não têm uma dupla nacionalidade, até por naturalização, né? E isso vocês imaginem, responder um processo em outro país porque você deixou de ser cidadão brasileiro. Inclusive, num dos pareceres da Câmara de Constituição e Justiça e até de um dos senadores, foi citado ali, tá, que teve um colega lá que falou também nos comentários, que não sei quem ligou lá no órgão do Departamento de Justiça e disseram que não era nada disso. Ali na proposta tem manifestação, tá certo, de que as pessoas ligavam lá realmente nesse setor, tá certo, e obtinham essa informação. Não se perde, só que aquela informação era errada. Por quê? Porque o profissional que estava ali tinha uma leitura diferenciada, porém ele não faz o controle constitucional. Não é ele que vai dizer se A ou B perdeu a nacionalidade brasileira. Então, por mais que ele, tá, dissesse não perde, não é ele que decide. Porque a partir do momento que o Estado, tá certo, se movimenta através de uma necessidade, é que o governo vai dizer, ou seja, os dois órgãos iam se falar e aí com isso o Poder Judiciário ia se pronunciar, tá certo? E como já havia o controle constitucional, como já há o controle constitucional, né, hoje tem que se seguir esse controle constitucional até que se mude, até que o plenário se reúna novamente e mude essa interpretação, ou que essa PEC seja realmente aprovada. E mesmo assim, essa PEC sendo aprovada e havendo a emenda constitucional, se amanhã mais tarde, por qualquer motivo, chegar novamente às portas do STF, o STF poderá fazer o controle constitucional dessa PEC. É o que está acontecendo hoje. Muita coisa que o STF está fazendo é contrário, na leitura de alguns profissionais, que eles estão agindo contrariamente à Constituição. Por quê? Porque eles são detentores do poder de controle constitucional, né? Então, por mais que se vire uma emenda constitucional que passe a integrar a Constituição, vale lembrar que uma hora eles podem fazer o controle constitucional, como aconteceu com a prisão de segunda instância. Uma hora pode, uma hora não pode, uma hora pode, uma hora não pode. Eles vão mudando de opinião conforme o gosto de cada um e que não é esse o objetivo do vídeo. Tá? O objetivo do vídeo que é, aproveitando a ideia do Marcelo, tá certo? De dizer para vocês que estão nessa condição,
que já tem a naturalização em outro país de forma voluntária e que, em tese, já perderam a nacionalidade brasileira, existe essa proposta de emenda constitucional e que, se ela realmente passar a ser matéria constitucional, aprovada, bonitinho, quem estaria nessa condição delicada de perda da nacionalidade, em regra, vamos dizer num linguajar bem popular, retornaria ao status quo, ou seja, voltaria a ser ali cidadão brasileiro. Teve algumas outras coisas também nessa emenda, mas muito pouco, até fala sobre como recuperar a cidadania para quem perdeu, mas é uma alteração muito pequenininha, não é tão grande não. O que realmente importa é que essa emenda está tramitando, tá? E ela tem de tudo para ser aprovada. Resta saber agora quando que o nosso Senado vai realmente colocá-la em pauta e votar na próxima sessão, que essa próxima sessão já é uma próxima sessão ao ano. Tá bom, pessoal? Então peço para vocês aqui compartilhem, curtam, nos sigam, façam comentários. Eu fico muito, muito, muito feliz quando a gente tem comentários. Mas não esqueçam, comentem o que quiser, mas sempre respeitem esse trabalho que a gente faz de informar. Eu não sou um conhecedor, o direito se faz todo dia, como eu disse. Então, às vezes eu posso soltar aqui uma informação e ter alguma alteração já tramitando, ou ter, como aconteceu com a PEC, não que eu não a conhecesse, mas eu não acompanhava o estado em que ela estava. E como ela já está bem avançada, o que não quer dizer que será votada amanhã, mas está bem avançada, ela tem de tudo acredito que passado esse problema aí da pandemia, ela seja realmente votada. E não fique igual, por exemplo, ao projeto de armas aí para advogados e outras profissões, como já também está aprovado há 2 anos e não saiu do papel. Isso tudo pode acontecer, né? Não se esqueçam que não é porque uma lei foi proposta, ela foi apresentada, que ela vai entrar em vigência no prazo mais exíguo. Isso tudo depende de quem? Das nossas 2 casas, né? Da nossa Câmara, no caso, e do Senado, tá certo? O Congresso Nacional. Tá bom, amigos? Grande beijo para vocês e arrivederci!